Olá, meu amigo, minha amiga, que bom estarmos juntos mais uma vez para mais esse encontro com a Bíblia Sagrada. Essa é a sua TV Novo Tempo, eu sou o pastor Evandro Fávero, é um prazer estar contigo e esse é o programa Reavivados por Sua Palavra. Tem o objetivo de levar você ao contato com as Sagradas Escrituras. Que bom termos esta oportunidade, não é mesmo? Ler a Bíblia, ouvir a voz de Deus, falar com o Senhor, cada dia na primeira hora do dia. É claro que cada um tem a sua primeira hora, mas o que eu quero dizer é que Deus tem que ser o primeiro na nossa existência. Primeiro em tudo que fizermos. A educação dos filhos, Deus vem em primeiro lugar. Na nossa agenda, Deus é o primeiro item. Ele tem que ser o primeiro. E assim nós seremos abençoados. Hoje nós vamos ler Provérbios, capítulo 27. E eu quero orar com você para que juntos nós possamos ouvir a voz de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de conversar com os meus amigos aqui da Novo Tempo. Que a esperança possa inundar o nosso coração e que juntos possamos sempre seguir no caminho do Senhor. Em nome dele que nós oramos. Amém. Muito bem. Provérbios 27 é um capítulo em que não aparece o nome de Deus, mas é um capítulo que tem como ênfase as relações interpessoais. Ou seja, no trinômio comunhão, relacionamento e missão, a ênfase aqui está no relacionamento. Vamos ver alguns versos que eu destaquei do capítulo 27 de Provérbios, então. Vou ler para você primeiramente o versículo 5, que diz assim. O versículo 1, que diz assim. Não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Bom, esse verso, ele está em paralelo com o que diz outras partes das Escrituras, como por exemplo, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 8 a 11, ou Mateus, capítulo 6, versos 33 e 34. Então, o verso 2, aí ele já diz o seguinte, seja outro o que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Isso também é frisado em outros livros da Bíblia. Por exemplo, em João capítulo 8, versículo 54, a Bíblia diz o seguinte, João 8, versículo 54, diz assim, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. E quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Esse texto foi dito por Jesus. Ele poderia glorificar-se a si mesmo, mas preferiu não fazer isto. Provérbios é bem claro em dizer, aqui no capítulo 27, né? Provérbios 27, bem claro quando diz o seguinte, seja outro o que te louve, e não a tua boca. Outro verso que eu destaquei de Provérbios 27 é o seguinte, vou ler agora do verso 5 até o 7, que diz aqui, melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. O que ele está apresentando aqui é que aquilo que nunca é demonstrado, nunca pode ajudar a outra pessoa. Veja, a repreensão franca, melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Ou seja, quando você é amigo de alguém e vê que essa pessoa não fez uma coisa muito certa, falou algo que não deveria falar, e talvez essa pessoa nem percebeu, chega para ela, conversa com ela, para ajudá-la a melhorar, para ajudá-la a não cair no mesmo erro. Mas isso fazem somente os amigos. É por isso que o item relacionamento ele é muito importante. Os relacionamentos, como diz Donald McGavran, os relacionamentos são as pontes de Deus. Ou seja, o relacionamento vai fazer uma ponte para que você possa ajudar a pessoa. O verdadeiro relacionamento vai fazer uma ponte para que você possa falar do Evangelho. O verdadeiro relacionamento vai fazer uma ponte para que você possa
exortar alguém que precisa de uma exortação. É por isso que esse capítulo é o capítulo do relacionamento. Há outros versos, por exemplo, veja o versículo 10. Não abandones o teu amigo, relacionamento, nem o amigo do teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Esse texto está valorizando a amizade, mostrando a importância do amigo que se faz um irmão. Relacionamento. No versículo 15, ele fala da quebra do relacionamento. Ele diz assim, o gotejar contínuo no dia da grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Rixosa tem a ver com uma mulher briguenta, com uma pessoa sem compreensão. O que o texto está falando então é de uma casa sem comunicação, de uma casa sem um relacionamento íntimo e verdadeiro. Se eu quero ter uma família feliz, preciso investir no relacionamento. Depois, o versículo 21 diz assim, vamos ler o verso 20 também. O 20 diz, o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. O verso 21, como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que ele recebe. Eu já ouvi falar que nós somos mais provados pelos elogios do que pelas críticas que nós recebemos. Porque o elogio pode ser uma adulação. O elogio pode me tornar vaidoso e pode me levar à autossuficiência, pode me levar a confiar em mim, na minha experiência, no que eu sei fazer, no que eu já li, do que a confiar em Deus. Por isso, nós precisamos aprender a confiar em Deus e a dedicar nossa vida ao Senhor. Outro verso que eu destaquei é esse daqui, verso 21. Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Depois o versículo 23, isso aí nós comentamos da adulação, e aí vem o verso 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Então aqui nós temos gente cuidando de gente. Esse verso está falando para os líderes religiosos, para os pastores. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Está falando para os líderes de pequenos grupos, para os professores da escola sabatina, para os líderes de jovens, está falando para os líderes do lar e família. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Está falando para o patrão, está falando para os gerentes de área, está falando para os líderes em uma corporação. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Faria uma grande diferença, por exemplo, se um gerente de área, se um líder, se um líder religioso visitasse os seus liderados no local de trabalho deles, na sua casa, de repente num local em que ele costuma ir para praticar um esporte, visitá-lo para orar com ele, para buscá-lo em oração, para saber como ele está, se precisa de alguma ajuda, se ele está bem de saúde. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. E é por isso que eu, ao ler aqui o capítulo, eu repeti um verso que aparece aqui no Provérbios 27, onde ele diz o seguinte, no versículo 21. Lembra? Como o crisol prova prata e o forno ouro, assim o homem é provado pelos louvores que ele recebe. Às vezes o homem recebe o louvor por ter realizado um bom trabalho, um líder, por exemplo, por ter realizado um bom trabalho, e ele se esquece do mais importante, que são as pessoas. Se você foi chamado para ser um líder, se você foi chamado para liderar alguma coisa ou algo, lembre-se, as pessoas são mais importantes. Gente deve cuidar de gente, tá bom? Se você for chamado para ser um professor da escola sabatina nas classes da Igreja Adventista, lembre-se, você foi chamado para cuidar de gente, não só para coordenar a lição, para cuidar de gente.
isso implica visitar os alunos, isso implica ligar para eles, isso implica mandar uma mensagem para eles, isso implica fazer um junta-panela com eles, isso implica visitar junto com eles para ensiná-los. É gente cuidando de gente. Bem, por isso o texto diz, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Eu termino então o Provérbios capítulo 27 com esse verso. Um verso que faz um apelo para nós. Um verso que faz um convite para nós. Para sermos fiéis, para sermos dedicados, para valorizarmos as pessoas. E eu quero citar para você agora, então, os últimos versos do capítulo 27 de Provérbios, a partir do versículo 24 em diante. Diz assim, porque as riquezas, veja, está em conexão com o verso 23. O verso 23 diz, cuida das tuas ovelhas, cuida de gente, porque as riquezas não duram para sempre. Nem a coroa de geração em geração vai durar. Verso 25, quando removido o feno, aparecem os renovos, e se recolherem as ervas dos montes, então os cordeiros te darão as vestes, os bodes, o preço do campo, as cabras, leite em abundância, para o teu alimento, para alimento da tua casa e para sustento das tuas servas. O que o texto está dizendo é que os bens materiais vão passar. O que o texto está dizendo é que Deus nos sustenta, Deus cuida de nós. O que Deus está dizendo é que Ele é o nosso pastor, cuida da gente. Não deveríamos nós cuidar também das pessoas que Deus coloca no nosso caminho? Pensando nisso, vamos orar? Vamos clamar ao Senhor? Bondoso Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de Te adorar. Obrigado pela oportunidade de Te servir. Obrigado pela oportunidade de andar em Teus caminhos. Derrama Teu Santo Espírito sobre nós, ilumina nossa mente e cuida de cada um de Teus filhos, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te dê sucesso, felicidades e lembre-se, seja revivado por Sua palavra.